então nós estamos em busca de um critério que possa nos dizer se o escoamento ele é um escoamento turbulento ou o que seria o oposto de um escoamento turbulento, que seria o escoamento laminar, certo? Existe um critério numérico, existe um número que vai nos dizer se o escoamento ele é turbulento ou laminar. E esse critério ele é baseado em dois mecanismos de transporte de massa, o mecanismo de advecção e o mecanismo de difusão. Só para a gente lembrar, nós temos aqui, por exemplo, nessa imagem, chaminés que lançam uma determinada fumaça, um determinado poluente na atmosfera. Nessa situação, o vento ele tem uma direção e sentido preferencial, portanto, esse poluente ele é lançado numa direção e sentido preferencial, ele segue uma direção e sentido preferencial praticamente paralela à direção do vento, certo? Isso caracteriza o movimento que nós chamamos, ou mecanismo de transporte de massa, chamado de advecção. Quando as partículas, sejam partículas do poluente ou sejam partículas do próprio fluido, são transportadas numa direção e sentido bem claros, numa direção e sentido preferencial, certo? Então nós temos aqui um movimento advectivo. Mas ao mesmo tempo, essa fumaça que é lançada aí na atmosfera, ela se abre, a gente percebe uma abertura da pluma. A pluma seria aquele desenho ilustrado pelo poluente lançado no fluido. Então a gente percebe uma abertura da mancha de fumaça, há uma certa abertura da pluma na transversal. Essa abertura da pluma ela ocorre sem direção preferencial. Ela se abre para cima, para baixo, para um lado e para o outro, caracterizando um movimento, um mecanismo de transporte de massa chamado de difusão. Então, boa parte dos escoamentos são caracterizados pelo balanço entre esses dois mecanismos de transporte de massa, um com direção e sentido preferencial, a advecção, e outra sem direção bem definida, o mecanismo difusivo. Nós vamos perceber que do balanço entre esses dois mecanismos vai surgir o critério numérico que vai nos dizer se um escoamento é turbulento ou laminar. Então veja aqui que o escoamento, o mecanismo de transporte de massa difusivo, ele ocorre sem direção preferencial. Vamos ver um vídeo aqui que permite a gente entender melhor como acontece aí a difusão. Desculpa. Nesse vídeo, um corante, ele é lançado, vou paralisar aqui, um corante, ele é lançado num tanque onde a velocidade é muito baixa. Então nós temos uma velocidade muito baixa dentro desse canal de paredes de vidro, dentro desse tanque. Então esse corante ele é lançado, ele sofre uma mistura vertical inicial graças à sua quantidade de movimento, porque ele é lançado lá atrás com um jato, conforme nós podemos ver, vamos ver aqui o início do filme, ele é lançado com seringa, com jato, certo? Então ele sofre uma movimentação inicial na vertical, mas depois que passa o efeito do jato, ele começa a se abrir de forma igual para um lado e para o outro, sem uma direção preferencial, sem uma direção muito clara. Então ele começa a sofrer uma abertura praticamente esférica, conforme a gente pode ver. Ela só não é totalmente esférica porque ele é limitado na parte de cima pela superfície livre e será limitado na parte de baixo pela parede do tanque, certo? Mas nessa altura, nesse intervalo de tempo aqui, que seria o final do filme, a gente percebe uma abertura praticamente esférica da pluma deixada por esse traçador, por esse corante, caracterizando que esse corante se mistura nessa água graças ao mecanismo de difusão, ou seja, uma mistura sem direção preferível, sem uma direção bem definida, sem direção preferencial. Então temos ali a mistura por difusão, mecanismo difusivo. Vamos ver nesse outro experimento, quando é colocada a velocidade na água naquele tanque. Vamos parar aqui. Percebam, pessoal, vou parar aqui, que agora a água verte por uma saída superior, então há um vertedor superior, caracterizando que há uma maior velocidade da água no sentido aqui da direita para a esquerda, certo? Haja vista que a água caminha em direção a esse vertedor. O corante ele é lançado de novo com aquela seringa, certo? E nós vamos perceber que ele tem facilidade de se misturar transversalmente, mas em geral ele segue um movimento no sentido da velocidade, no sentido preferencial, direção e sentido preferencial, que é da direita para a esquerda, caracterizando aqui um movimento ou mecanismos de transporte de massa
por advecção e difusão, certo? Então nós temos ali, ó, advecção e difusão atuando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que essa pluma desse corante se abre na transversal, ela é encaminhada para a esquerda, com a direção e sentido bem claro, caracterizando aí, então, esses dois mecanismos de transporte atuando conjuntamente, advecção e difusão. Bom, isso também pode acontecer quando a gente lança, ou quando um aquífero, né, a água subterrânea, ela é atingida por um poluente. Nesse exemplo, nessa imagem, a gente tem um vazamento de um tanque. Então, esse tanque ele está vazando, numa etapa inicial, o movimento desse poluente. Normalmente, esses vazamentos em tanques são tanques em postos de gasolina ou de produtos químicos, né? Então, há vazamento desse tanque e na situação onde nós temos o solo não saturado, a região não saturada, o movimento preferencial seguido por esse poluente é um movimento vertical. Graças ao próprio peso dele, ele tende a migrar descendo na camada de solo não saturada. Quando ele atinge a zona saturada, a região onde há presença de água em todos os poros, ou seja, todos os poros estão preenchidos pela água, essas zonas saturadas, elas em geral apresentam gradientes de pressão, certo? Então a superfície freática, ela em geral tem inclinações, e essas inclinações vão determinar um sentido de escoamento preferencial da água nas zonas saturadas, no sentido mais horizontal, certo? Então há um sentido de escoamento mais horizontal condicionado pela inclinação da superfície freática. Vocês podem depois lembrar a lei de Darcy, que mostra que quando há um gradiente hidráulico no meio poroso, esse gradiente hidráulico induz a movimentação da água naquele meio poroso, certo? Então a água ela vai variar dos pontos onde a superfície freática está mais alta para os pontos onde a superfície freática está mais baixa. E isso vai preconizar o sentido preferencial de escoamento da água nesse meio poroso. Então, nos meios saturados, há uma tendência de movimentação mais horizontal da água. E essa movimentação mais horizontal da água, ela acaba carreando esse poluente na sua direção e sentido preferencial. Então, nós temos aqui um movimento advectivo atuante, porque esse poluente ele é transportado nessa direção e sentido preferencial. Mas, ao mesmo tempo, o poluente, a própria água que é transportada na zona saturada, ela é obrigada a passar pelos vazios, ou seja, passar por caminhos tortuosos deixados por esses vazios. E a passagem da água e, consequentemente, do poluente que é transportado por essa água, por esses caminhos tortuosos, fatalmente vai produzir uma abertura da pluma, um movimento transversal desse poluente, certo? Então, um movimento transversal desse poluente naquele meio, facilitando um movimento de dispersão lateral que é semelhante ao movimento de difusão. Então, nós teríamos aqui uma dispersão hidrodinâmica que é semelhante ao movimento ao mecanismo difusivo, certo? Aquela abertura da pluma de poluente sem uma direção muito bem definida. Então, quando um poluente atinge um aquífero, ele sofre movimentos advectivos com direção preferencial e também movimentos de dispersão semelhantes à difusão sem direção preferencial. Aqui só para a gente ilustrar esse caso, é um caso interessante, um determinado poluente ele vaza de uma fábrica, por exemplo, de um tanque de uma fábrica, passa pela zona não saturada do solo com um movimento preferencialmente vertical, graças ao peso, né? Então há uma tendência de migração desse poluente na vertical. Essa tendência também é verificada com a água da chuva, quando a água da chuva infiltra no solo, certo? A tendência de movimentação daquela água que infiltrou é de uma percolação vertical descendente, graças ao peso da água. Lógico que boa parte dessa água fica retida ali nos vazios, graças à adesão que a água tem com as partículas sólidas do solo e graças à tensão superficial. Mas, à medida que a água vai se acumulando, que aumenta a umidade do solo, há uma tendência de movimentação vertical graças ao peso dessa água. Quando esse poluente atinge a região saturada, na região saturada há uma tendência de movimentação mais horizontal da água, certo? Então essa movimentação mais horizontal acaba conduzindo a pluma
na direção preferencial graças ao movimento, ou um mecanismo advectivo, gerando um mecanismo advectivo, onde tanto a água quanto o poluente ele é conduzido com uma direção e sentido bem claro, certo? Então aqui nós temos nesse sentido um avanço mais horizontal do poluente na zona saturada. Nessa passagem, nesse ponto 3, há um mecanismo chamado de remediação. É um dos mecanismos de tratamento ou de recuperação de aquíferos degradados. É quando se injeta dentro do aquífero uma determinada substância, certo? Essa substância que ela é injetada por um jato dentro do aquífero, ela vai reagir com o poluente, tornando esse poluente uma outra substância menos poluidora. Então, é como se injetasse um remédio dentro do aquífero para reduzir o potencial poluidor do poluente. Lógico que o remédio ele vai depender do tipo de poluente, assim como o remédio depende do tipo da doença, né? Então, injeta ali um remédio, uma substância que vai reagir com o poluente, tornando esse poluente menos agressivo ao aquífero, tornando o avanço dessa poluente mais retardando o avanço dessa pluma de poluente, certo? Esse é o mecanismo de remediação, um dos mecanismos de diminuição da poluição de aquíferos, de recuperação de aquíferos. Aqui nesse ponto 4, a gente nota que há a presença de piezômetros. Então, o que nós temos aqui são 4 piezômetros que interceptam a passagem da água subterrânea, que vai carregar consigo esse poluente. E eles são utilizados para monitoramento de qualidade. Nesse exemplo específico dessa figura, como o remédio ele é injetado antes, na posição 3, esses piezômetros aqui têm a função de verificar se esse remédio está dando certo, se o remédio está funcionando, porque há de esperar que as concentrações desse poluente sejam menores quando as amostras de água são retiradas dos piezômetros. Certo, pessoal? Uma outra possibilidade de despoluição de aquíferos é também colocar uma bomba dentro dos piezômetros e retirar a água desses piezômetros, fazendo um bombeamento. Então, com esses bombeamentos, a água poluída, né, a água que tem concentração de poluentes, ela é retirada do sistema, né? Então, é uma outra possibilidade de despoluição do aquífero. Injetando remédios, uma operação chamada de remediação, ou bombeando a água poluída, retirando a água poluída dessa região. Certo, pessoal? Mais uma vez, a importância dos piezômetros como instrumentos de monitoramento de qualidade da água. Bom, então, nossa busca nesse momento é por um valor numérico, um critério numérico, que vai nos dizer se o escoamento ele é um escoamento turbulento ou um escoamento laminar. Veja que aqui a gente teria características de um escoamento mais laminar, nessa imagem, e aqui características de um escoamento mais turbulento, um escoamento mais instável nessa outra imagem, certo? Um escoamento turbulento, Então, o que seria o número de Reynolds? Como foi o Reynolds, o cientista que nós apresentamos lá no primeiro slide dessa unidade? Ele que estudou essa questão de turbulência, foi ele que batizou o escoamento turbulento, escoamento laminar, né, misturando o corante naquele tubo de vidro, onde ele observava, dependendo das condições, o movimento do corante, ou ele perdia, dependendo das condições de vista, o movimento desse corante. Esse número adimensional, que serve para dizer se o escoamento é turbulento ou laminar, foi chamado de número de Reynolds, em homenagem ao próprio Reynolds, certo? O número de Reynolds, RE, ele vai ser muito útil e vai aparecer muito para nós aqui nos cálculos da engenharia, principalmente quando formos trabalhar com escoamentos em condutos forçados. Mas ele vale para qualquer tipo de escoamento, tanto em tubulações, quanto em canais, quanto em rios, quanto em meios porosos, quanto escoamento em torno de obstáculos, que são os escoamentos externos, escoamentos que ocorrem em torno de obstáculos, certo? Esse número de Reynolds, ele tem, com a sua definição geral, a relação entre efeitos advectivos e os efeitos difusivos de um escoamento. Os efeitos da advecção são efeitos que amplificam as instabilidades de um escoamento. E os efeitos de difusão são efeitos que inibem as instabilidades formadas no escoamento. Então, o número de Reynolds é uma relação entre efeitos amplificadores de instabilidades
e efeitos inibidores de instabilidade. Então, pessoal, quanto mais elevado for o número de Reynolds, isso significa que os efeitos amplificadores de instabilidade superam os efeitos inibidores de instabilidade, gerando números de Reynolds cada vez mais altos. Portanto, quanto maior for o número de Reynolds, mais instabilidades tendem a se formar, portanto, mais turbulento será um escoamento. Quanto menor for o número de Reynolds, menor é o efeito dos efeitos que amplificam as instabilidades, né? Dos mecanismos amplificadores de instabilidades, que são os mecanismos advectivos. Então, quanto menor for o número de Reynolds, mais laminar tende a ser o escoamento, ou menos turbulento ele tenderá a ser. Bom, dessa relação entre efeitos advectivos e efeitos difusivos, surge então o número de Reynolds. Um bom elemento, uma boa variável para representar o efeito da advecção é a velocidade média do escoamento. Vamos lembrar que esse escoamento aqui, por exemplo, nessa seção transversal, ela tem um perfil de velocidade. O perfil de velocidade é turbulento, portanto, uma velocidade que tem valores nulos nas paredes, vale a condição de não deslizamento, certo? Mas velocidades que são instáveis, que têm instabilidades. Né? Então, nós temos aqui um perfil instantâneo de velocidade no escoamento turbulento. No escoamento laminar, esses perfis tendem a ser parabólicos, velocidades nulas nas paredes e formando parábolas aqui de uma forma menos instável, né? De uma forma mais comportada. Então, os escoamentos laminares são escoamentos mais estáveis. Se nós até percebermos, há uma grande diferença porque os escoamentos turbulentos têm velocidades maiores. Então, o perfil de velocidade, se ele é comparado com o perfil laminar, ele vai gerar velocidades maiores, conforme a gente pode observar aqui nessa imagem, né? Lógico que aqui o meu traçado saiu fora da tubulação, que não acontece, esse traço aqui está aparecendo involuntariamente. Então, nós temos um perfil de velocidade turbulento mais ou menos assim, certo? Com velocidades maiores do que as velocidades dos escoamentos laminares. Os perfis de velocidade turbulentos, eles variam, então, para diferentes instantes. Então, para um determinado instante, a gente tem um perfil de velocidade, um determinado perfil de velocidade, para outro instante, esse perfil de velocidade instantâneo muda, de forma que o traçado de diferentes perfis de velocidade pode gerar um perfil de velocidade médio temporal, que é esse que eu vou desenhar aqui, afinal de contas, que é o perfil de velocidade U, que é a velocidade U barra média temporal. E esses perfis de velocidade média temporal no escoamento turbulento produz um perfil achatado no centro da tubulação. Então, ele não forma aquela inflexão que a parábola forma. Ela forma um perfil de velocidade média temporal, certo, pessoal? Não de velocidade instantânea. O perfil de velocidade instantânea ele é extremamente oscilante aqui, variável, mas ele forma uma zona achatada no centro da tubulação. Essa velocidade média do escoamento, então, ela se torna uma grande variável para representar o efeito de advecção. Então, nós teríamos aqui uma velocidade média, que seria aquela velocidade representativa na seção transversal, a média extraída do perfil de velocidade. Tá? Então, tanto nesse caso quanto nesse, esse perfil de velocidade ele vai gerar um valor médio de velocidade. Essa é a velocidade média na seção transversal. E a velocidade média na seção transversal, conforme a gente pode ver, ela mostra um sentido e direção muito claras de escoamento. Portanto, é um grande representante da advecção. Certo, pessoal? Um grande representante da difusão, que são efeitos inibidores de instabilidades, é a própria viscosidade do fluido. É a própria viscosidade. Aqui aparece a viscosidade dinâmica dos fluidos, certo? Essa viscosidade dinâmica dos fluidos, ela é, conforme nós vimos, uma tendência de retardar movimentos, de dificultar movimentos. É aquela propriedade que expressa a resistência do fluido a se movimentar, certo? Para a gente ter um número adimensional, o numerador ele é multiplicado por uma dimensão característica e multiplicado também pela massa específica do fluido. Então, aqui aparece a viscosidade cinemática do fluido. Da mesma forma, quanto maior for a viscosidade cinemática, mais resistência um determinado fluido tem a escoar. Então, essa viscosidade ela vai também representar os efeitos inibidores de instabilidade.
Em suma, pessoal, o número de Reynolds escrito dessa maneira, essa forma final, ele é um número adimensional, certo? Velocidade vezes a dimensão característica dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Lembrando que a viscosidade cinemática é a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica do fluido. Bom, isso vai gerar um número adimensional que, quanto maior ele for, mais turbulento será o escoamento. Mas há variações, dependendo dos tipos de escoamento. No denominador, sempre vai aparecer a viscosidade cinemática, mas dependendo do tipo de escoamento, a velocidade característica ela não vai ser exatamente a velocidade média, como ocorre no caso de tubulações. E a dimensão característica do escoamento não vai ser, por exemplo, o diâmetro do tubo, como ocorre no caso de escoamentos em tubulações. Então, diferentes escoamentos podem ter velocidades características e dimensões características diferentes para equacionarmos, para computarmos os seus números de Reynolds. É isso que a gente vai ver nos slides seguintes.